Como usar a inteligência artificial para escrever textos que arrasam sem precisar ser um Shakespeare. Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam compreender aí. Sim, você que está aí, sim, você mesmo que está aí, que já passou horas encarando uma tela em branco, tentando escrever um texto que de repente parecesse interessante, mas parece que é difícil, né? É que nem explicar aquela série Dark para uma criança de 5 anos. Calma, relaxa. A inteligência artificial chegou para salvar o seu dia. E não é para roubar o seu emprego. Apesar de que ainda não, mas vai roubar de muita gente que não tem noção de como utilizar, né? Então, seja para o seu blog, para redes sociais ou para aquele e-mail corporativo que você quer que pareça um pouco mais profissional, sem parecer que foi escrito, claro, por um robô daquele de teleatendimento, aquela mulher do Google, a IA pode te ajudar nisso. Então, pega seu papel, caneta, o teu café e vem comigo que eu vou te explicar como você vai fazer isso. Vamos lá. Vamos passar as etapas aqui, ponto a ponto, para você compreender. Número 1. Escolha a ferramenta certa. Primeiro, você precisa usar uma IA que seja a sua parceira, tipo a X-Force do Deadpool. Entenda quem é. Tem várias por aí. Então você tem o ChatGPT, o Jasper, DeepSeek e várias outras que você pode utilizar. Escolha uma que se encaixe no seu estilo de orçamento. É tipo escolher entre o Homem-Aranha e o Batman. Ambos são incríveis, mas cada um tem um jeito único, uma forma de atuar. Então você precisa entender essa diferença. Minha dica que eu dou para você aqui. Se você não sabe por onde começar, experimente o ChatGPT. Ele é gratuito, ele é limitado com frequência de uso, mas ele é muito bom, ele faz tudo. Ele só não paga seu boleto ainda. É como se ele fosse assim, tipo um Superman. Ele é versátil, ele é pronto para qualquer missão, mas tem as suas fraquezas. O Jasper é uma outra ferramenta também que é muito interessante, só que ela é mais estratégica. É que nem o Batman, assim, ele resolve as coisas com mais planejamento, com mais alguns aplicativos caros que estão em volta dele. Tipo Homem de Ferro também, sabe? Já o DeepSeek, cara, ele é muito bom, uma tecnologia nova que tá aí. É como se fosse o Omni-Man, é uma versão hard do Superman, porque parece que não tem limite. Então ele funciona muito bem, eu até recomendo que vocês usem para quem não conhece, tá? Número 2. O que você precisa fazer? Dê instruções claras. IA é poderosa, mas ela não é adivinha. Se você pedir um texto sobre como fazer um bolo, então ela vai saber o que desse bolo. Você quer uma receita simples, padrãozinha, ou você quer uma de um gourmet semelhante a do Masterchef? Então você precisa ser específico ao pedir alguma coisa para IA. Entenda que você tem um gênio do seu lado. E se você não perguntar para ele de uma forma correta, ele não sabe o que você quer dele. Então você que está fazendo ruim. Então, por exemplo, um texto ruim. Escreva um texto sobre marketing. É muito genérico, então um texto que seria melhor para cá. Escreva um texto como pequenas empresas podem usar o Instagram para aumentar as vendas, com exemplos práticos e um tom mais descontraído. Não fica melhor? Estou sendo mais específico, né? Então pense como a tua IA, como se ela fosse um gênio da lâmpada. Quanto mais específico for o seu pedido, melhor será o resultado. Só não espere que ela fique te dando 3 desejos toda hora, tá? Então seja inteligente ao usar a ferramenta. Número 3. Use a IA como um rascunho, não como um produto final. A IA, ela é incrível, ela é top, é muito boa, mas não substitui o teu toque pessoal. Usa um texto gerado como um rascunho. Depois que você pega aquele texto, você ajusta conforme a sua voz, o seu estilo. Afinal, ninguém quer ler um texto que fica parecendo um robô. Olá, ok. A não ser que seja aquele robozinho lá do Star Wars, ou a Megan. Coloque histórias, coloque seu jeito, coloque sua linguagem, sua forma dentro disso. Aí você vai conseguir entender como que você consegue fazer um texto mais adequado que fala com a linguagem do seu público. Dica 4. Aprenda com a IA. A IA não é só uma ferramenta que também é uma professora. Analise os textos que ela gera. Veja como que ela estrutura essas frases. Use palavras, use frases atraentes. Com o tempo que você estiver utilizando a IA, você vai pegar mais o jeito dela, você vai colocar sua própria escrita, sua maneira de falar. Pensa que nem assim, é como se você fosse lá o sensei do Karate Kid e você está ensinando lá os seus aluninhos a fazer o chute da garça. Você tem que entender isso aí e passar para ele. No começo você só copia os movimentos. Depois, com o seu jeitinho, você vai ensinando o jeito de lutar, certo? Então, lixando o assoalho, lixa para a direita, lixa para a esquerda, até pegar o jeito. Entendeu? Pegou a ideia? Então, a sua IA é o professor Xavier, né? O professor Xavier, aquela mente brilhante, gigante. E aí ele tem tudo na mente dele, então você tem que saber extrair esse conteúdo dele para não ficar uma coisa esquisita. Dica número 5. Faça experimentos diferentes, coloque tom, estilo diferente. O tom é a forma que você fala. Então, por exemplo, um tom mais ríspido, um tom mais pesado, um tom agressivo, ou um tom formal, descontraído, engraçado, dramático.
testa diferente estilo. Você pode pedir para ele fazer isso. Tem algumas IAs que já dá para fazer essa entonação quando você usa uma IA de voz. Isso a gente vai falar num outro material, mas já dá até para fazer isso. Então, por exemplo, vou colocar aqui um texto formal para você, uma resposta. A utilização da inteligência artificial otimiza o processo e aumenta a eficiência. Essa é uma resposta formal. Agora eu vou tentar passar para vocês uma resposta mais descontraída sobre o mesmo tema. A IA é tipo um assistente pessoal que nunca dorme, nunca reclama e quem não quer uma dessa, né? Percebeu a diferença na forma de falar? Então você tem que entender com quem que você está falando. Quem é o teu público? O teu público quer algo formal ou ele quer algo mais divertido, diferente? Você está querendo vender um material para os Vingadores, para o Capitão América, ou você está querendo vender lá para o Esquadrão Suicida, para a Arlequina? Para quem? Percebe que a linguagem é bem diferente? Para quem você quer? Dica número 6. Revise e ajuste. Por fim, revise o seu texto gerado pela IA, corrija erros, ajuste o tom, garanta que esse texto faça algum tipo de sentido. A IA é boa, mas ela ainda comete alguns deslizes, tá? E aí esses deslizes a gente chama de alucinação. Então, repetições é um caso que ela faz, ela repete muita palavra, ela tem um fetiche por repetir palavra, tá? Frases genéricas, que não levam a lugar nenhum, tipo, o mundo tá mudando. Não faz muito sentido se não tiver contexto. Falta de conexão emocional também, ela não faz algumas conexões, afinal, um robô não vai assistir o filme Guerras Infinitas e chorar, né? Bom, já vai. Então, se o seu texto fica muito robótico, você precisa adicionar um pouquinho mais de personalidade. Lembra que até mesmo lá no Homem de Ferro, o Jarvis tinha um toque humano, pelo menos, ou quase, né? Acho que tinha, né? Até ficou lá depois com a Feiticeira Escarlate, então tinha, assim, né? Bom, concluindo aqui o nosso tema, inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa que vai te ajudar a criar textos incríveis, mas ela não substitui a tua criatividade e a tua autenticidade. Então, usa a ferramenta como uma aliada e não como uma substituta às pessoas. E acima de tudo, se você puder, se divirta no processo, tenta entender, escrever, não precisa ser aquele negócio chato, pesado, pode ser divertido, que nem assistir o filme do Deadpool, que nem eu faço, já vi várias vezes, né? Então, gente, vê aí o que vocês acham a maneira correta, adequada de falar com o teu público, tá? Então, essas são ideias iniciais. Agora é só você pegar essas dicas práticas, começar a criar texto que vai funcionar muito bem para você. Se você precisar de mais ajuda, é só chamar. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Fui!